Fala pessoal, tudo bom? Hoje vamos ver aqui um vídeo do José Coporrio Oficial. Ataque a Venezuela e a nova ordem mundial. Vamos lá, vamos comentar, vamos discutir um pouco, uma discussão construtiva, né? E vamos ver aqui o que ele tem para poder apresentar para nós. Bom, os Estados Unidos atacaram a Venezuela na madrugada deste sábado, 3 de janeiro de 2026, e sequestraram o presidente Nicolás Maduro e sua esposa. O que significa essa ação dos Estados Unidos e quais os desdobramentos na geopolítica mundial? Este é o assunto do vídeo hoje. Com filosofia e os rumos da humanidade, considere se inscrever aqui no meu canal. E caso se inscreva, não esqueça de ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. E não esqueça de deixar o like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Vamos lá ao assunto de hoje. Como era de se esperar, a internet e a mídia tradicional só falam nesse assunto. E como vocês sempre aguardam o meu posicionamento, não poderia deixar de atendê-los. Mas como de costume, farei uma abordagem diferente do que já está posto. Os Estados Unidos atacaram a Venezuela e sequestraram o presidente do país e sua esposa. Todo o pretexto para a ação vinha sendo construído desde a posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos da América. Sob a acusação de tráfico de drogas, Nicolás Maduro e sua esposa foram levados para solo americano para serem julgados pela Justiça dos Estados Unidos. Vou começar analisando o pretexto utilizado para depois avaliar os possíveis desdobramentos dessa ação militar dos Estados Unidos em território sul-americano. Cara, eu acho que é o seguinte, vamos lá, antes de analisar, eu acho que isso aqui é um macro, na verdade não é um macro, os Estados Unidos está afirmando para o mundo que ele é o que manda. Ele é o todo-poderoso. Sabe aquele todo-poderoso? Sabe aquele fortão da escola? Ou aquela pessoa que quer ser o fortão da escola? Então, ela tem que criar algo disruptivo. Ela tem que criar um movimento muito grande. Ela tem que chegar na escola, entendeu? Já bateu já nos alunos, já, entendeu? Para que a galera venha olhar ele com olhar de respeito. Então, os Estados Unidos achou uma brecha foi muito estratégico. Eu acho que, claro, ele tem sim a hombridade, ele tem sim a questão de ajudar o pobre, de ajudar realmente os fracos, mas ele entendeu que ao ajudar a Venezuela, ele se colocava em um país onde ele começava a dar as cartas. Ele começou a se colocar, ele mesmo se posicionou como um país que dá ordem, não dá, entendeu? Manda. Então é isso. Em 1991, a inteligência dos Estados Unidos listou Álvaro Uribe entre os mais importantes narcotraficantes colombianos. Em 1º de agosto de 2004, foi publicado no Arquivo de Segurança Nacional que o então senador e, na época, presidente Álvaro Uribe, da Colômbia, era um amigo pessoal próximo de Pablo Escobar que se dedicava à colaboração com o cartel de Medellín em altos níveis do governo. A Colômbia não foi invadida e seu presidente Álvaro Uribe não foi preso e sequestrado. Pelo contrário, como se tornou aliado próximo dos Estados Unidos, foi recebido na Casa Branca em 13 de janeiro de 2009 e condecorado com a Medalha Presidencial da Liberdade. Será que é possível dobrar as vendas com o mesmo time de vendas? Bom, esse é o desafio que a gente tem recebido com bastante... Durante o primeiro mandato de Donald Trump à frente da Casa Branca, o presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, também aliado dos Estados Unidos, era recebido com honras de Estado. Mas ao deixar a presidência em 2022, foi processado pela justiça americana e condenado a 45 anos de prisão por tráfico internacional de 400 toneladas de cocaína. Nossa. No mês passado, em 2 de dezembro de 2025, ele foi solto da prisão após ser formalmente perdoado pelo presidente Donald Trump. Motivo? É do mesmo partido de ultradireita do presidente eleito no último dia 24 de dezembro, Nasri Asfura.
num processo eleitoral acusado de fraudes patrocinadas pelos Estados Unidos. O atual presidente do Equador, Daniel Noboa, filho de um oligarca rico, tem a empresa da família, a Noboa Trading, acusada de traficar cocaína para a Europa utilizando containers de bananas. Os Estados Tô fazendo react aqui. Unidos fingem que nada acontece, já que ele também é de direita e aliado dos americanos. Já nas acusações contra o presidente da Venezuela, a própria imprensa americana alega que o chamado Cartel de Los Soles, do qual Maduro é acusado de participar, simplesmente não existe. É uma invenção da administração de Donald Trump. Finalmente... Não, eu tô gravando aqui. Só um minutinho, segura aí um pouquinho. Bom, o que dá pra perceber aqui é que praticamente todas as pessoas que têm poder acabam se sujando. Não praticamente todas, né? A maioria das pessoas. Dá poder à pessoa e você vai saber quem de fato essa pessoa é. A questão, pessoal, não é que o poder corrompe a pessoa sempre foi corrompida, né? A pessoa sempre teve ali um lado do coração pendente para o mal. O poder faz aflorar aquele lado dela do coração, que é um lado um pouco mais ruim, extremamente ruim. Então, você percebe que a política não é só suja aqui no Brasil. A política também é suja nos Estados Unidos, a política também é suja na Venezuela, a política é suja em tudo que é canto. Por quê? Porque aonde envolve concentração de poder, eu vou falar a verdade para vocês, o ser humano ele não foi feito para administrar grandes massas de população. O ser humano foi feito para poder sobreviver, entendeu? É aquele famoso cérebro reptiliano. Ele foi feito para economizar energia, caçar, comer, reproduzir e um pouco desbravar o mundo. Agora, essa questão de administrar um país, cuidar da grande massa da população, isso o ser humano ele tem que aprender a fazer isso, né? Tipo assim, não é algo da natureza do ser humano ter esse dom. Esse dom ele é desenvolvido. Então, se não é da natureza do ser humano, o que vai naturalmente aflorar quando uma pessoa tem um poder é os seus comportamentos primitivos, de egoísmo, entendeu? De querer usufruir poder para fins financeiros, de benefício próprio. É isso. Levantamentos mostram que a Venezuela nem consta como produtores de cocaína do mundo. Colômbia, Peru e Bolívia aparecem, respectivamente, com 65%, 27% e 8% da produção. Já os Estados Unidos aparecem como os maiores consumidores. Caraca, olha isso aqui, ó. Produção de construção de cocaína nas regiões em 2022. Europa, 24%, Norte América, 28%. Como líderes do capitalismo mundial, devem saber que onde há demanda, há oferta. Podem nos fornecer desde que sejam aliados. Sobre democracia, Ahmed Hussein al-Shara era terrorista, tendo sido da Al-Qaeda até 2016, quando saiu e foi para o Estado Islâmico. Classificado como terrorista e procurado pelos Estados Unidos, tinha uma recompensa de 10 milhões de dólares pela sua cabeça. Assim que Bashar al-Assad, presidente da Síria e aliado da Rússia, caiu em 2024, Ahmed Hussein al-Shara ascendeu ao poder. No mesmo dia, os Estados Unidos o retirou da lista de terroristas e o mesmo foi recebido na Casa Branca com honras de Estado por Donald Trump. E os direitos humanos? Bem, esse caso é bem conhecido. Jamal Khashoggi, jornalista crítico ao governo da Arábia Saudita, desapareceu após entrar no consulado de seu país em Istambul, na Turquia. Após ampla investigação, a inteligência turca provou que Jamal foi morto e esquartejado dentro da embaixada da Arábia Saudita sob ordem do ditador Mohammed bin Salman. Nem nota de repúdio foi emitida pelos Estados Unidos, já que a Arábia Saudita também é uma aliada dos americanos no Oriente Médio.
não um simples aliado. A Arábia Saudita é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo e base do sistema petrodólar. Não à toa, foi o primeiro país visitado neste segundo mandato de Donald Trump. Eu iniciei esse vídeo com todas essas informações para mostrar que a ação contra Nicolás Maduro e a Venezuela não tem nada a ver com tráfico de drogas, direitos humanos ou democracia. Isso é propaganda. Os Estados Unidos Propaganda? sempre agiram e agem conforme seus interesses. Só os desavisados ainda... Não. Em relação a que teve um pouco de interesse dos Estados Unidos, eu acredito que seria um posicionamento de ideologia, cultura, patriotismo, no sentido de tipo assim, olha, eu sou os Estados Unidos e eu estou fazendo essa ação e eu vou fazer essa ação, então eu vou ter um reconhecimento, os Estados Unidos vai ficar visto na mídia, visto no mundo como um país que a qualquer momento, se tiver qualquer país errado, a gente vai lá para poder ser a ordem, entendeu? Não no sentido de tipo, porque Nicolás Maduro não tinha aliança com nós, logo a gente vai acabar com o Nicolás Maduro. Acho que não. acreditam que existe alguma nobreza de intenções nas ações do sistema imperialista estadunidense. Bem, isto posto, então por que Nicolás Maduro e a Venezuela? Quem me acompanha há algum tempo já me ouviu explicar a evolução do xadrez geopolítico desde o final da Segunda Guerra Mundial. Também deve ter assistido o vídeo que gravei na posse de Donald Trump analisando o declínio do Império Americano. Se não assistiu, vale a pena. Ele deve aparecer no card aqui acima. Como avaliei na época, os Estados Unidos tentariam defender a todo custo a sua hegemonia, mas o declínio era inevitável. Começou com as sanções econômicas aos países desalinhados de seus interesses. A Venezuela, o Irã e a Rússia já estavam sob sanções quando Trump assumiu. Ele então iniciou a sua guerra comercial através das tarifas. Como avaliei, elas não teriam o efeito imaginado. O sul global já estava articulado e a China vinha se preparando desde o primeiro mandato de Donald Trump. Como previ, nenhum império cai sem atirar. É o estágio que chegamos agora. Há um mês, Trump divulgou sua doutrina de segurança nacional, apelidada pelo mesmo como Corolário Trump. Isso me remete ao Corolário Roosevelt, quando Theodore Roosevelt, em 1904, fez uma emenda à doutrina Monroe, que resumidamente determinava que a América é dos americanos. Como América, entenda-se todo o continente americano. E americanos, eles. Uau! Já imaginou? Estados Unidos falar assim, estou demilitando áreas, estou estabelecendo áreas no qual você pode ou não pode ter. Agora, pensando bem, não seria mal a América ser dos Estados Unidos. Vai por mim, vai por mim. Cara, porque, o brasileiro, ele é ruim para administrar. Essa é a grande questão, pessoal. Olha, quem colonizou aqui foram os portugueses. O Brasil foi tão ruim que não tinha nem sequer capacidade própria de poder colonizar seu próprio país, de poder criar estrutura. A questão é que aqui também era povos indígenas que reinavam aqui, enquanto aqui tinha essa questão da cultura dos povos indígenas, os portugueses estavam desbravando o mundo, colonizando o mundo, com tecnologia de embarcação, de navegação, tá, entendeu? Então, é complicado. Enquanto aqui os Estados Unidos, enquanto aqui o Brasil estava usufruindo da mão escrava e fazendo lá cana-de-açúcar, matando o pau-brasil, Estados Unidos estava fazendo ferrovias, fazendo a era industrial, começando a fazer patente, descobrindo tecnologias novas, né? Por isso que eu sempre falo, vender tecnologia sempre vai ser mais lucrativa e mais importante do que você vender commodity de plantação de grãos, de soja, de milho, o que for. Por qual motivo você acha que os Estados Unidos é uma grande potência? Porque ele foi o prepulsor de criar tecnologias, patentear tecnologias
e distribuir essas tecnologias em massa para o mundo. Por qual motivo o Brasil nunca foi uma potência? Porque eles se preocuparam em ficar plantando soja, ficou em uma economia fechada e não tinham o desenvolvimento e a competência da tecnologia. Então, os Estados Unidos se apropriar da América, até que não seria mal. Por quê? Porque o conhecimento deles viria até nós. A gente favorecia, a gente usufruía desse conhecimento, usufruía da tecnologia, usufruía... Ah, mas você tem que ser americano. Que seja. Comendo bem, vivendo bem, minha família bem, e tendo alimentação, segurança, saúde, transporte, futuro... Por que não? Né? Eu fico pensando, já imaginou em vez de ser os portugueses colonizar o Brasil, fossem os americanos? Como seria hoje o Brasil? Os estadunidenses. Não por coincidência, Theodore Roosevelt criou o seu corolário justamente na crise venezuelana de 1902 e 1903, para evitar que potências europeias interferissem no hemisfério ocidental. Você já tem um patrimônio gigantesco e quiser ajuda para tirar ele do país, proteger ele, colocar ele nas Ilhas Caimã, para construir um bunker. Conhecido como Big Stick, ou seja, a política do grande porrete, Ted Roosevelt, com seu corolário, afirmava que iria intervir militarmente na América Latina para derrubar governos e ajudar os interesses de corporações americanas. Agora, com seu corolário Trump, o presidente estadunidense afirma a mesma coisa. A América é dos americanos e, se necessário, utilizará de força militar para defender o interesse de suas empresas. Há uma mudança, um recuo momentâneo de suas ambições globais. Sem ter como enfrentar várias frentes, já que não conseguiu avançar na maioria que abriu, os Estados Unidos quer focar no continente americano e literalmente tornar a América Latina o seu quintal. Com isso, os Estados Unidos visa cortar o acesso da China e da Rússia a esses mercados e recursos naturais. Como não conseguiu... Mas tá ruim? Eu quero saber se tá ruim, cara. Estados Unidos se apropriar do Brasil e desses países americanos, países sul-americanos. Afetar a Rússia com as sanções econômicas, cortar o seu acesso a um parceiro estratégico como a Venezuela, seria o próximo passo no xadrez geopolítico. A China avançou nos últimos 25 anos sobre a América do Sul. Em 2000, os Estados Unidos dominavam o continente como principal parceiro comercial. Hoje é a China o maior parceiro de quase todo o continente sul-americano. Cortar esse laço é tentar proteger a sua hegemonia declinante. Ou seja, você percebe que a China ela está realmente dominando em termos de mercado, economia, grande parte, né? Unidos, ao contrário da crença popular, nunca foi afeito à democracia. Pelo contrário, desde o final da Segunda Guerra Mundial, já patrocinou golpes de Estado em praticamente toda a América Latina. Agora foi a Venezuela. Faltam poucos países na América do Sul para, pelo menos politicamente, promover à força ações de mudança de regime. Os Estados Unidos apagaram qualquer vestígio do direito internacional. O perigo é que, sem regras, o que vale é a lei do mais forte. Nesse cenário, voltaremos à Idade Média. As potências que fazem frente ao poder militar dos Estados Unidos podem e devem pôr um freio no avanço americano sob risco de ser tarde demais. O mundo precisa... Não. Sou a favor dos Estados Unidos, no sentido de, proteger realmente países que não têm capacidade própria de estar sendo protegida, se protegendo. Então, eu acredito que não é um negócio de eu estou fazendo isso porque eu quero dominar o mundo, vou começar pelos mais fracos para depois ir para os mais médios e os mais fortes. Questão de humanidade, pessoal. Humanização. Porque, assim, nem tudo é binário ou é 0 ou 1.
Se for uma ideia do americano dominar a América Latina, ué, por que não? Eu sempre falo que o ser humano ele sempre precisa de um líder, porque senão ele fica vivendo vagando pelo mundo. Concluir o quão perigoso é essa agressão dos Estados Unidos à Venezuela. Se os Estados Unidos der o próximo passo, pode desencadear a Terceira Guerra Mundial. A Venezuela, além de tudo, após as sanções econômicas impostas ao país a partir de 2014, ajuda a ameaçar o sistema petrodólar vendendo petróleo para a China em yuan. E isso ameaça a hegemonia do dólar. O que temos que ter claro é que não é sobre a Venezuela, é sobre estabelecer um precedente para os Estados Unidos atacar qualquer país da América Latina que não esteja alinhado aos seus interesses. O que estamos assistindo em tempo real... Cara, eu acho assim, não é alinhado aos seus interesses. Vamos imaginar, se a Venezuela não tivesse um presidente ditador, Estados Unidos teria como intervir e mexer naquele país? Não. Até porque não teria o que mexer, sendo que tudo estava bem alinhado. Mesma coisa no Brasil. Estados Unidos só pode mexer se estiver desalinhado. E perceber que o próprio país não consegue se desalinhar, consegue se alinhar novamente, na verdade. Entendeu? Então não é uma causa isolada. Não é simplesmente uma causa isolada que, independente do país estando bem ou estando mal, vem os Estados Unidos e dá ordem, mexe os pauzinhos e pronto, resolve. Não. Vamos entender o contexto, pessoal. Por qual motivo os Estados Unidos foi e fez essa ação na Venezuela? Porque o próprio país está se deteriorando. O salário mínimo da Venezuela é $3. 50% da população está na extrema pobreza. A economia está em um colapso. Não existe mais poder de compra na Venezuela. Tinha até um tempo atrás aí que disse que a galera estava matando cachorro para poder comer. Vários venezuelanos saindo da própria Venezuela. Acho que mais de 7 milhões de venezuelanos que saiu. Mais de 8 milhões que não poderiam voltar para suas casas. Então vamos entender o contexto. É o primeiro teste da nova ordem mundial. Os Estados Unidos conseguirão a restauração do sistema unipolar liderado por eles ou caminharemos para o sistema multipolar com a China e a Rússia sepultando a hegemonia americana? E o Brasil? Bem, a posição do Brasil nas próximas 48 horas definirá o futuro de toda a integração da América do Sul. Isso vai definir se seremos autônomos e soberanos ou se aceitaremos ser o quintal dos Estados Unidos. No mais, continua... Autônomo e soberano, pelo amor de Deus. O Brasil nunca foi autônomo e soberano. Entendeu? Afirmando que estamos assistindo o início do fim do Império Americano. Nenhum império cai sem atirar. O que estamos vendo é exatamente isso. Espero que a reflexão de hoje possa estimular em você um pensamento crítico melhor. O que você achou do conteúdo de hoje? Se você gostou, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para receber os novos... Legal. Segue lá, pessoal, o canal dele. Uma pessoa bem bacana. E vamos para cima. Um abraço.